Finalmente chegou o momento. Makoto vai terminar a luta contra a Sofia. O espanco acaba por aqui. Como é que será que isso aconteceu, hein? Depois de tanto tempo da Sofia ter invocado tanto poder, o Makoto foi lá e simplesmente acabou com ela sem problema nenhum. Mostrou que realmente a diferença de poder dos dois não dá nem pra se comparar, né? E hoje eu vou te contar o que rolou nesse finalzinho, então já prepara a pipoca, prepara o teu skin, vem comigo e vamos nessa. Fala, seus otakus, beleza? Eu sou o Minas e sejam muito bem-vindos a mais um videozão aqui no canal. E olha só, família, o Makoto, ele ficou muito surpreso com o riso do nada da Sofia de repente, né? Ela já tava achando que era a braba das brabas, que ia acabar com ele. Mesmo depois de dissipar o encanto, que o Makoto conseguiu fazer isso, ela continuou exalando sede de sangue nos olhos. Só que de repente começou a rir. E ele se perguntou, tipo, pô, tu enlouqueceu, garota? Eu, hein? Só que logo percebeu que o poder da Sofia tava mudando e que dessa vez ela tinha uma base pra fazer esse tipo de coisa. E a Sofia explicou que a primeira coisa que fez ela rir foi a morte rápida e fácil do seu suposto companheiro aí. O Makoto, sem entender nada, já lançou o Sakai dele, pra onde que o Shiki tava, né? Ele não sabia se o que ela tava falando era verdade ou não, mas confiava que o Shiki não perderia a luta contra o Lancer. Provavelmente o Shiki já tinha ganhado. Já falamos dessa luta aqui no canal também. O Shiki, ele tava mais forte do que o próprio Makoto imaginava. A segunda coisa que ele fez, que fez ela rir, né, foi a vitória na aposta mais do que o esperado. A Sofia mencionou que a sorte dela era impressionante. E ela tinha feito uma aposta com o Lancer. Se ela morresse antes dele, ela faria parte da sua coleção. E se o Lancer morresse primeiro, ele daria o resto da sua vida. Ou seja, o Makoto questionou a Sofia se ela poderia fazer isso e o que ela poderia fazer com o poder do Lancer habitando nela, já que mesmo na sua espada ali, as habilidades melhorassem bastante, parecia sem sentido ela ter o Lancer com ela. E a Sofia então notou que algo fez ela refletir. Pessoas que lutam desprezando o oponente são pessoas nojentas. E ela estava refletindo sobre isso. Daí o Makoto achava que, independentemente do que a Sofia dissesse, ele estava num estado ali mental específico para a batalha contra ela. Se movendo como se fosse um soldado, brother. Não era uma parada aleatória. E esses hábitos resultavam nas suas constantes lutas aí pela vida e pela morte. Ele conseguia lidar com os ataques, afastar tudo superficialmente para não sofrer dano. A Sofia então concluiu que se ele conseguiu chegar a tempo, porque alguém baixou a guarda. E ela estava prestes a mostrar ao Makoto o trunfo que ela usou para dominar e matar dois dragões superiores. O Makoto ficou pensando, né, sobre providenciar, né, essa negligência no campo de batalha, considerando que eles estavam só demonstrando uma margem de manobra ali, por exemplo. Não teve uma resposta específica da Sofia nessa hora. Do nada, uma área específica cheia de cores, com umas auras malucas, começou a se espalhar pelo chão. Com a Sofia no centro disso aí. Rapidinho, essa área chegou nos pés do Makoto e foi direto se estendendo até o céu. Quando ele pensou para onde aquilo iria, ou o que ia acontecer, até onde ia se expandir, a área parou de crescer e cobriu todo o espaço da sala de audiência que eles estavam. A vista não era nada agradável, e logo depois um som ensurdecedor veio, como se fossem pregos, como se estivesse tudo raspando em vidro. Pega um prego e raspa no vidro, nossa, fico arrepiado só de pensar no barulho. Isso começou a ressoar e a área quebrou completamente e se dispersou. Ou seja, eles retornaram ao cenário da sala de audiência, e do chão e do céu, espadas começaram a aparecer uma depois da outra, todas vindo de lugares diferentes. Claramente de alta qualidade, não eram espadas ruins não. Era como se alguém tivesse saqueado a ferraria de um anão mestre, porque os anões são conhecidos justamente por criarem espadas muito fortes e tal. E a Sofia, com um sorriso nessa hora, explicou que aquele era o lugar onde o Lancer guardava as suas espadas, chamado um campo de execução. O Makoto, ele reconheceu que a Sofia havia levado ele para um espaço isolado. E ele ficou impressionado, porque era a primeira vez que alguém forçava ele dentro de um outro espaço dessa maneira. Então a Sofia fechou os olhos, respirou fundo, enquanto o Makoto, ignorando ela, né, usava o Sakai para entender as características todas e estudar esse espaço. Ele percebeu que o lugar começava a aumentar e que o poder de quem implantava aumentava também. Era uma habilidade bastante desagradável que parecia compartilhar vidas entre a Sofia e cada uma das espadas. E ela confirmou que tinha 1080 espadas naquele lugar, mesmo que parecesse ter menos. Provavelmente por conta da luta contra o Shiki, né? O Makoto então admirou o poder da Sofia. Ele sabia que, lutando infinitamente naquele espaço, até mesmo os dragões superiores não gostariam de enfrentar a Sofia. E ele se lembrou de que na primeira vez que ele lutou com ela, ela já tinha poder de um dragão especializado em cura.
e sentia simpatia por outros dragões também. A Sofia declarou que eles continuariam aquela dança de espadas até o Makoto morrer, sacou? Então, ele respondeu que a Sofia trouxe o pior poder possível para enfrentar ele. Daí a Sofia olhou para a mão esquerda do Makoto e questionou o que ele era. E aí ele virou a mão para ela, segurando uma arma retirada de um espaço completamente diferente. A Sofia instintivamente começou a rugir, avançou em cima do Makoto numa velocidade como se fosse uma bala, meu irmão, em direção ao corpo do Makoto. Então o Makoto foi lá, mudou o Sakai dele pro aprimoramento, regenerando instantaneamente o corpo dele, severamente destruído pela Sofia. Em seguida ele pegou uma flecha branca na mão direita, fixou ela no ar, puxou, meu irmão, e a Sofia continuou o ataque no céu, sem desviar o olho da mão esquerda do Makoto. Daí o Makoto despejou uma enorme quantidade de poder mágico nessa flecha branca brilhante aí da mão direita, transformando ela em rosa, né, trazendo até um vermelho profundo depois. A flecha era feita do mesmo material do seu anel Draupnir, que foi a mesma flecha basicamente, que poderia acumular um poder imenso como ele usou da primeira vez contra a Sofia. Enquanto isso, a Sofia manipulou todas as espadas para atacar o Makoto incessantemente. Ela lançava feitiços, usava tudo que ela tinha, mas o Makoto ficava firme, utilizando uma forma de segurar o arco que estava acostumado, levando a Azusa até o limite que ele podia levar. Então, ignorando os movimentos da Sofia, o Makoto se concentrou na flecha. Ele sabia que o ataque dele ia atingir todo o espaço, então ele nem precisava se preocupar em mirar diretamente na Sofia ou não. A Sofia rugiu, só que era tarde demais. O Makoto abriu lentamente os olhos aqui daquele jeito dele saindo da concentração, se apresentou afirmando que era um arqueiro chamado Mizumi Makoto, apontou para a espada aleatória cravada no chão e disparou a flecha toda vermelha. A flecha atravessou o corpo ali de poder mágico, destruiu a espada e fez um som absurdo. Daí a luz vermelha de destruição rápida preencheu todo o espaço, fazendo com que todas essas espadas desaparecessem dentro do espaço. A parte do corpo do poder mágico do Makoto que foi tocada pela flecha já tinha se regenerado, porque ele ativou o Sakai dele da regeneração, enquanto os gritos de raiva, agitação da Sofia, do nada, sumiram, quando ela foi engolfada por essa luz absurda. Logo depois, o espaço criado pela Sofia se quebrou, semelhante a como se fosse um vidro, né, e foi completamente destruído. Na sala de audiência agora que estava silenciosa, onde ninguém estava presente, só o Makoto ficou com o arco dele na mão. Ele percebeu que Kikuchi estava espiando ele, como a gente falou no outro vídeo, enquanto a Sofia estava voando pelo céu. Mas ele não se importou muito. O Makoto não fazia ideia de qual era a ligação entre a Sofia e o Kikuchi, nem entendia por que ela tinha tanto apego por ele. Na verdade, isso nem despertava muito interesse do Makoto, mas ele pensou que talvez ele pudesse usar essa informação para incomodar Ruth mais tarde, como uma forma de retribuir pelas declarações pervertidas habituais, né, que ele fazia pro Makoto. E o Makoto sabia que a próxima parada agora era Fortaleza de Stella, que ele precisava dominar. Ele não estava nada animado com essa ideia, mas apesar de ser uma dor ter que ir até lá, ele sabia que ele não podia simplesmente atirar da onde ele estava, porque poderia até causar uma destruição enorme, matar muitas pessoas que não tem nada a ver com nada, sendo inocente, né, no caminho. E ele queria destruir só o alvo específico. Então ele olhou para cima, ainda era de noite. Com o corpo dele, com poder mágico no geral, o Makoto deu um salto, absurdo, subindo vários metros, e quando o impulso começou a diminuir, ele usou o poder mágico para equilibrar ele e deu outro salto naquele momento. Logo, toda a capital já estava à vista dele. Ele continuou subindo até alcançar uma altitude ainda maior e até achar que ele estava na altura certa específica, e o Makoto materializou de novo o poder mágico dele para servir de base, para ele conseguir flutuar no céu, e aí ele se concentrou na direção aproximada da Fortaleza Stella. Apesar da escuridão da noite atrapalhar um pouquinho para ele, ele conseguiu localizar a fortaleza gigante, pegou uma flecha do lugar onde ele estava e, graças ao método criado pela Tomoe, não tinha necessidade dele carregar uma aljava junto com ele. Ele concentrou ali o poder mágico na flecha, mas não precisou esperar que ela ficasse vermelha dessa vez. A luz vermelha da flecha, disparada, né, fez um rastro muito lindo, atingindo o objetivo dele, criando um pilar de luz. Daí o Makoto esperou pacientemente, observando toda a destruição acontecer. A fortaleza e parte do terreno ao redor foram todos arrastados, deixando o chão em forma de argamassa, só o chão mesmo, concretão. E aí, o pedido da deusa estava finalizado finalmente. Ele dispersou o poder mágico, começou a cair livremente, criando vários pontos de apoio no ar, para ele também não cair e se quebrar todo. E o Makoto alterou a trajetória dele para pousar com segurança. Enquanto isso, o Shiki parecia exausto, também tinha dificuldades em falar, chegou para encontrar com ele. Shiki, que normalmente estava na forma de Lich, agora já estava na forma de Human dele de novo, e o Makoto até comentou sobre o estado do Shiki, sugerindo que eles voltassem rápido para o cara descansar.
Daí o Shiki perguntou se ele estava tudo bem deixar essa capital na situação que eles estavam, mencionando que a heroína, que parecia não ser uma estranha para o Makoto, estava lá ainda. E aí ele lembrou que o Makoto tinha chamado ela de senpai, e o Shiki e a Tomoe conheciam bem as memórias do Makoto, então sabiam que no passado eles tiveram um contato lá na escola. O Makoto pensou um pouco nessa hora sobre a galera de Lemia. Será que eles seriam capazes de cuidar da capital toda destruída? O rei também estava apressado, então se eles fossem se envolver, poderia fazer isso mais tarde, quando tivesse uma melhor compreensão da situação, saber o que estava rolando. Sobre a heroína agora, o Makoto ele admitiu que realmente conhecia ela e que falaria sobre isso quando eles voltassem, explicaria melhor. E aí ele estava incerto sobre como se reencontraria com ela no futuro, já que os dois se viram em situações bem inusitadas e ela não viu o Makoto diretamente. O Makoto sabe quem ela é, mas ela não sabe quem o Makoto é. Daí o Shiki, ainda exausto, comentou que fazia muito tempo desde que o Makoto tinha encontrado a heroína e que obviamente isso teria um problema. Daí o Makoto concordou, recomendando que seria uma situação impossível de se lidar muito fácil, então era melhor deixar mais pra frente mesmo. E o Makoto e o Shiki ficaram discutindo sobre a heroína Hibiki e como ela não parecia envergonhada com aquela roupa de cosplay, mesmo na presença do Shiki, né, que estava na forma de um esqueleto. O Makoto até brincou, sugerindo que talvez a Hibiki tivesse um gosto meio peculiar, né, só que logo depois ele se distraiu e decidiu não se preocupar com essa parada. Ele também mencionou que só tinha visto a Hibiki em roupas normais e que quando viu ela dessa forma era praticamente como se ele não conhecesse ela. Eles decidiram que era hora de voltar e o Makoto estava preocupado que eles ficassem muito tempo se eles poderiam acabar encontrando a Hibiki de novo. Além disso, não tinha sobreviventes na área, então não tinha razão para eles continuarem ali, porque eles não iam precisar ajudar ninguém, porque não tinha ninguém lá. E aí o Shiki mencionou ali um aventureiro de Tsaig que ele não conseguiu salvar. Infelizmente o cara foi de berço. E aí o Makoto respondeu que isso era parte do trabalho, infelizmente, como aventureiro, né? Ele próprio escolheu participar dessa guerra e deveria estar preparado para todas as consequências que iam ser causadas. O Shiki ficou muito abatido com isso, pelo menos ele parecia, só que o Makoto tentou animar ele dizendo que tá tudo bem, vai ficar tudo bem no final das contas. Eles falaram um pouco mais sobre a Tomoe e os outros que provavelmente já estavam em Azora por conta daquele ataque que eles fizeram também lá, né? Primeiro ataque que a Azora fez e o Makoto achava que a Tomoe estaria rindo, pronto para relatar tudo o que aconteceu e como foi. E aí o Shiki, por sua vez, parecia mais desanimado por ele não ter feito mais, mas o Makoto encorajou ele dizendo que ele realmente se saiu muito bem e lutou perfeitamente bem contra o Lancer. O Shiki comentou também que o Makoto não parecia ter sofrido nada na luta contra a Sofia, o que fez o Makoto reconhecer que ela foi uma oponente útil para testar o poder dele. Só uma brincadeira de criança, sacou? O Shiki afirmou que ele precisava ficar mais forte então, e o Makoto falou que ia ajudar ele a fazer isso. Então o Shiki mencionou um dos companheiros que ele salvou, né, o grupo dos heróis lá, que eles queriam agradecer. O Makoto até sugeriu pro Shiki para falar com eles, para pedir que eles não revelassem a verdadeira aparência dele, evitando futuros problemas pro Shiki em aparecer em público e tudo mais. Fora que nosso Makotinho também lembrou que tinha a sacerdotisa, a Shia, lá no grupo dos heróis, e tinha alguma parada relacionada a ela. Depois deles acertarem os detalhes, o Makoto e o Shiki então decidiram voltar para Azora. Saíram silenciosamente da capital, preocupados com o Shiki, que estava claramente exausto, né, como a gente falou, por conta de ter usado muito poder contra o Lancer. E apesar de ser tarde, não tinha problema em fazer um banquete no dia seguinte para eles comemorarem a vitória em equipe. E toda a equipe, né, não só do Makoto e do Shiki, mas também da Amigo e da Tomoe, um ataque lá com a galera de Azora. Bom, família, esse foi o final desse mais um capítulo, um final épico, o final da batalha contra a Sofia, na qual ela foi de vala, mais ou menos, tá? Porque ela não morreu ainda, já te digo logo. Você pergunta, ah, mas a Sofia morreu? Não, a Sofia não morreu. Rolou uma mudança muito grande aí, com parte das memórias dela, e ela vai voltar mais pra frente. Eu tô aqui que já eu trago esse vídeo pra vocês. Então se vocês curtiram, deixa o seu like, não esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho para você acompanhar esse vídeo da volta da Sofia também e dos deuses vindo visitar o Makoto, que sairá aqui no canal, beleza? São vídeos interessantes, mano, aposto que você vai gostar pra caramba. Se você curte a história do Tsukimichi, você vai gostar desses vídeos. Então por isso, você tem que conferir se o sininho tá ativado mesmo para a notificação chegar até você. No mais, um beijo e eu vejo vocês no próximo vídeo. Até mais, valeu!